Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho mais complicado. A gente vai tentar explicar para vocês de maneira bem simples, bem simplificada mesmo, como que funciona o clock da memória nos CPUs Ryzen. Por que aumentando o clock da sua RAM você vai ter sim aumento de poder de processamento no Ryzen? Para a gente saber isso e descobrir isso, a gente precisa abrir aqui esse slide que mostra a microarquitetura Zen. Dentro dessa microarquitetura você consegue ver bem ali que no One-Core o que define o seu clock é o clock de memória. Tá, mas o que tem dentro desse One-Core que efetivamente vai trazer ganhos de performance? O Data Fabric. A responsabilidade do Data Fabric é simplesmente de estabelecer uma relação de coerência entre os dados que circulam no sistema. E quais dados circulam e em qual sistema? Estamos falando dos dados que estão na memória RAM, os dados que estão dentro do processador, com os caches L3, L2 e L1, e os dados que estão na GPU, por exemplo. As GPUs Vega, elas vão ter Data Fabric próprio. Se vocês já viram os nossos vídeos sobre a arquitetura Vega, a gente fala do High Bandwidth Cache, do High Bandwidth Cache Controller, ele vai ter o Data Fabric, que vai efetivamente estabelecer uma comunicação da memória da GPU com todo o sistema, para que efetivamente o sistema consiga ficar brincando do que precisa estar na memória RAM, do que precisa estar na GPU efetivamente para ser processado, do que precisa estar dentro do cache do processador para efetivamente ser processado, e isso você ganha tempo. Essa é a função do Data Fabric. E aí quando você aumenta o clock da sua memória RAM, você aumenta o clock do One-Core e efetivamente aumenta a velocidade dessa interconexão de dados dentro do Data Fabric. E aí obviamente você vai ganhar performance. Tá, Marcos, mas hoje a gente não tem uma GPU Vega para ver essa melhora de performance em games. Bom, mas aí a gente pode pegar alguns games CPU bound e ver efetivamente como que o processador se comporta quando a gente aumenta o clock da memória e aumenta a interconexão de dados do Data Fabric. A gente selecionou aqui então dois jogos, Watch Dogs 2, que é um jogo que tem todo o cenário 3D replicando São Francisco, então é um cenário enorme, realmente é um jogo muito CPU bound e usa muito bem threads. E também escolhemos Ghost Recon Wildlands, que se passa na Bolívia, um cenário 3D também absurdamente detalhado e que exige muito CPU. Nós colocamos eles na nossa bancada de testes Ryzen, com o Ryzen R7 1800X, com a Gigabyte Aorus Gaming 5 BIOS F5G e 16 GB Corsair Vengeance 3000 MHz. Claro, não adiantava de nada ser 2133. E aí nós colocamos os dois jogos para testar com a memória o mais baixa possível e ela o mais alto possível. Vamos ver aí os resultados. Nós tivemos ganhos de performance de 5 pontos percentuais em Watch Dogs 2 quando a gente saiu de 2133 para 3000 MHz no clock de memória. E mais 5 pontos percentuais quando a gente saiu de 3.7 GHz para 3.9 GHz de core clock do R7 1800X. Isso não foi suficiente para a gente alcançar a performance do i7 5960X no mesmo clock do Ryzen. Como o 5960X ainda tinha margem para overclock, ele chega em 102 FPS a 4.5 GHz. Já em Ghost Recon Wildlands as coisas mudam de figura. A gente consegue 3.2 pontos percentuais somente aumentando o clock da memória e mais 1.5 pontos percentuais aumentando o core clock do processador. No 5960X nós conseguimos aí um empate técnico entre os dois processadores no mesmo clock, algo interessante. Mas como o i7 5960X tem margem para overclock, nós conseguimos ali nos distanciar do Ryzen R7 1800X. As conclusões que a gente chega são as seguintes. Primeiro, efetivamente o clock de memória influencia no processamento do Ryzen, no poder de processamento e na produtividade que ele gera. Isso influencia em games. Tá? Outra conclusão que a gente pode chegar é que a performance aumenta entre 3% e 5% nos testes que nós fizemos, mas ela pode ser maior, principalmente quando a gente vai depender de interconexão de dados entre memória RAM e processador. Mas isso é caso a caso, a gente teria que estar testando muitos jogos. Claro que a gente vai testando, se você quiser saber, acompanhe a gente lá no grupo do PC Facts, porque efetivamente, para cada teste que a gente for fazer em cada jogo, ficar fazendo um vídeo é um pouquinho complicado. Mas então, esteja lá no nosso grupo, que a gente vai atualizando a galera o tempo todo, a gente tem um grupo no Telegram também, então acompanhe a gente lá, os links estão na descrição. E a última conclusão que a gente chega, pessoal, é que mesmo com esse aumento de performance, mesmo você tendo uma memória muito mais rápida, não necessariamente você vai alcançar um i7 em games.
A performance do Ryzen sim foi boa, foi muito boa, mas ela não chegou no i7 5960X. Ah, você vai dizer, não, mas em um Ghost Recon Wildlands lá teve empate técnico. Ok, mas nós não estávamos com o máximo de overclock do 5960X, mas estávamos com o máximo de overclock do Ryzen R7 1800X. Então, o ideal seria comparar os dois em estoque para poder efetivamente dizer qual era o melhor. Mas quem que vai usar um Ryzen R7 1800X de $500 e um i7 5960X, que hoje eu nem sei o preço dele, mas deve ser caríssimo, em estoque, né, pessoal? Então, realmente, o ideal é comparar em overclock máximo para games, principalmente quando você está com uma 1080 Ti. Tá ok? Então, essa é a conclusão que a gente chega. Eu espero que esse vídeo tenha sido algo que tenha agregado para você. Se você conhece alguém que esteja curioso sobre a questão do Ryzen, a relação que ele tem com placa de memória, que queira estudar um pouquinho mais a microarquitetura do processador e saber a performance dele em games quando você coloca uma memória mais rápida, pede para esse cara acessar esse vídeo, compartilhe esse vídeo na página do Face de vocês, o que quer que seja. Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal. A gente se vê nos grupos do Facebook e no Telegram. Um grande abraço.